Imagine um cenário onde a maior ameaça não vem do céu aberto, mas surge repentinamente das profundezas, a 500 metros abaixo da superfície rochosa e sólida da Terra. Como é possível lançar um gigantesco míssil balístico de dentro do ventre de uma montanha sem incinerar e destruir completamente a própria instalação subterrânea? Este é um verdadeiro pesadelo tático para a inteligência global de satélites. Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Mistérios da Ciência. Eu sou a Analista Nova e hoje vamos dissecar uma verdadeira obra-prima da engenharia civil e da termodinâmica que permanece perfeitamente oculta longe dos olhos curiosos do mundo. Estamos falando de uma instalação que não pode ser vista, não pode ser bombardeada com facilidade, mas que possui a capacidade devastadora de atacar a qualquer momento com uma precisão letal absoluta. Vamos iniciar esta profunda exploração científica. Na era da guerra moderna, esconder um arsenal na superfície é um suicídio tático. Os satélites espiões militares modernos possuem uma resolução óptica absolutamente extraordinária. Eles são capazes de ler a placa de um veículo a partir do espaço sideral e detectar a mais minúscula alteração de temperatura utilizando sensores de imagem térmica infravermelha extremamente sensíveis, rastreando atividades suspeitas. Quando a posição de uma base militar na superfície é detectada, ela se torna automaticamente um alvo fácil e indefeso para armamentos de alta precisão. Portanto, a solução assimétrica mais lógica, embora incrivelmente difícil de ser executada, é transferir toda essa infraestrutura militar para as profundezas do ventre rochoso da Terra. A ideia é construir uma autêntica cidade de mísseis, totalmente autônoma, no subsolo. No entanto, no século XXI, apenas se esconder debaixo da Terra já não é o suficiente. A ameaça vinda dos céus evoluiu de forma aterrorizante, com o desenvolvimento de armamentos projetados especificamente para aniquilar bases subterrâneas. A GBU-57, frequentemente conhecida como destruidora de bunkers, é uma verdadeira maravilha da física destrutiva. Esta bomba guiada de precisão, pesando 14 toneladas, utiliza a energia cinética pura da gravidade terrestre. Com um invólucro de aço denso e extremamente espesso, ela é projetada para penetrar camadas super profundas. A bomba é capaz de perfurar até 60 metros de concreto armado convencional, ou atravessar 40 metros de rocha sólida antes que um fusível de retardo de tempo acione uma explosão cataclísmica no interior da instalação secreta. Para combater essa ameaça cinética massiva, o concreto armado por si só tornou-se totalmente obsoleto. Os engenheiros militares precisavam de um escudo protetor muito mais forte, espesso e maciço do que qualquer coisa que a humanidade pudesse construir. A solução não foi encontrada num laboratório de materiais modernos, mas sim na própria geologia natural. A geologia das montanhas oferece uma proteção incrivelmente insuperável. Ao construir instalações a mais de 500 metros abaixo dos picos rochosos, eles utilizam essencialmente milhões de toneladas de rocha sólida como um gigantesco escudo absorvedor de energia cinética. Não existe nenhuma bomba convencional no mundo capaz de penetrar meio quilômetro de rocha maciça para alcançar seu alvo principal. A ciência da engenharia civil transformou-se na arma de defesa mais crucial nas regiões de conflito. Não se trata mais de uma corrida para criar armas destrutivas, mas sim de uma corrida envolvendo ciência dos materiais, geologia e mecânica das rochas para forjar fortalezas subterrâneas absolutamente impenetráveis e seguras. Estes túneis militares são a manifestação física das táticas de guerra assimétrica. Mas onde é o melhor local geológico para construir essas instalações extremas? A resposta nos leva à topografia única da Cordilheira de Zagros. Esta formação montanhosa maciça se estende por mais de 1.500 quilômetros de pura rocha sólida. Geologicamente, as montanhas de Zagros foram formadas por uma colossal colisão tectônica entre a placa arábica e a placa eurasiática, um processo que durou milhões de anos, criando formações rochosas dobradas extremamente complexas. Este contínuo processo tectônico resultou numa estrutura geológica com características muito singulares. Camadas sucessivas de rocha sedimentar foram comprimidas sob pressão e temperatura extremas, transformando-se em formações rochosas metamórficas e ígneas com um grau de densidade extraordinariamente alto. Este é um material de proteção natural sem precedentes, que simplesmente não pode ser fabricado em nenhuma instalação industrial.
Os dois principais tipos de rocha, que são as estrelas desta engenharia militar, são o granito e o calcário denso. O granito, uma rocha ígnea formada pelo resfriamento lento do magma nas profundezas da Terra, possui uma resistência à compressão fenomenal, ultrapassando 200 megapascais, tornando-o quase impossível de ser pulverizado. Para fins de comparação, o concreto armado padrão usado na construção de arranha-céus modernos atinge apenas cerca de 30 a 50 megapascais de resistência à compressão. Isso significa que o granito natural das montanhas de Zagros pode ser de 4 a 6 vezes mais resistente ao estresse físico do que o melhor concreto humano. A densidade dessas formações atua como um escudo cinético natural incrivelmente eficiente. Quando uma ogiva penetrante atinge a superfície da montanha, a massiva energia cinética da bomba precisa trabalhar arduamente para quebrar as densas ligações cristalinas dentro do granito, drenando quase toda a sua energia antes de atingir o alvo. Além do granito, as formações de calcário nas montanhas de Zagros oferecem vantagens hidrológicas vitais. Embora mais macio, o calcário frequentemente abriga redes naturais de cavidades e cavernas kársticas. Esses vazios naturais podem ser utilizados de forma inteligente como dutos de exaustão de ar ou rotas de evacuação de emergência. A escolha de um local sob estas rochas maciças também proporciona benefícios térmicos excepcionais. As temperaturas nas profundezas do subsolo tendem a ser extremamente estáveis, completamente imunes a flutuações climáticas extremas na superfície, sejam verões escaldantes ou invernos congelantes, garantindo um ambiente sempre controlado. Esta estabilidade térmica é um fator absolutamente crucial para o armazenamento de componentes eletrônicos sensíveis e combustíveis de mísseis. O combustível sólido utilizado nos mísseis balísticos modernos é altamente reativo a mudanças de temperatura. Flutuações podem rachar a estrutura química do combustível sólido, causando desastres. Fissuras no propulsor correm o risco de causar explosões prematuras catastróficas quando o motor do foguete é acionado. Portanto, o isolamento térmico natural da rocha é vital. No entanto, construir dentro dessa rocha dura envolve riscos sérios. A tensão natural do peso de milhões de toneladas de rocha pode causar o fenômeno do rock burst. O rock burst é a liberação repentina e violenta de energia de tensão que faz com que as paredes do túnel implodam. Para evitar isso, os engenheiros mapeiam as linhas de falha com precisão cirúrgica. A geofísica desempenha um papel fundamental utilizando levantamentos sísmicos e tomografia de alta resolução para mapear a densidade da rocha. Eles buscam as zonas rochosas mais sólidas, completamente livres de falhas tectônicas ativas, garantindo que esta cidade subterrânea de mísseis não desmorone devido a terremotos naturais. Uma vez encontrado o local geológico perfeito, a próxima fase crítica é projetar a complexa arquitetura interna da instalação militar de forma magistral. A anatomia de uma base de mísseis subterrânea difere drasticamente de um túnel ferroviário civil. Cada metro de corredor, cada ângulo de curva e cada porta são projetados com um único propósito primordial: gerenciar e mitigar a física implacável das explosões, tanto as originadas externamente quanto as geradas internamente na instalação. A regra de ouro na engenharia de túneis militares estratégicos é: nunca construa um túnel em uma longa linha reta. Se você observar a planta baixa dessas instalações, notará um padrão de corredores sinuosos com ângulos agudos, assemelhando-se a um zigue-zague. Isso não é uma coincidência estética, mas uma aplicação brilhante da física. Trata-se da ciência do amortecimento de ondas de choque. Vamos analisar a dinâmica de fluidos de uma explosão. Se uma bomba penetrante explodir na entrada, gerará uma onda de choque de pressão incrivelmente alta. Em um túnel reto, essa onda viajaria a velocidades supersônicas sem resistência, destruindo absolutamente tudo em seu caminho. No entanto, com o design em zigue-zague, a dinâmica da onda de choque muda drasticamente. Cada vez que a onda supersônica atinge a parede de pedra em uma curva, sua energia cinética é forçada a mudar de direção. A colisão violenta com a rocha maciça faz com que a maior parte da energia da explosão seja absorvida ou refletida para trás. Este design atua como um gigantesco amortecedor estrutural. Após passar por 3 ou 4 curvas fechadas, a onda de pressão que inicialmente poderia destruir aço sólido é enfraquecida, transformando-se em uma rajada de vento inofensiva.
Isso garante que os mísseis nas zonas mais profundas permaneçam perfeitamente seguros e intactos. Outro elemento crucial na anatomia da instalação são as portas blindadas contra explosões. Estas não são portas de aço comuns de cofres de banco. As portas desta cidade de mísseis têm até vários metros de espessura, feitas de um material compósito de aço de tungstênio denso preenchido com concreto absorvedor de choques de alta tecnologia. Elas são projetadas especificamente para suportar milhares de quilopascais de pressão de explosão. Essas portas gigantescas não são instaladas rentes à parede. Pela mecânica da engenharia, elas são embutidas em nichos de parede em um ângulo de inclinação específico, criando uma geometria de instalação projetada para resistir a impactos. Essa geometria garante que quando a onda de choque atinge a estrutura, a imensa pressão empurre a porta com ainda mais força para dentro de sua moldura de aço, criando uma vedação hermética que se torna cada vez mais apertada e forte. A estrutura também é dividida em um sistema de compartimentos isolados de forma totalmente independente. Semelhante ao design do casco de um submarino militar, se uma área do túnel sofrer um vazamento de combustível, um incêndio intenso ou um colapso devido a um ataque, essa área pode ser completamente selada dos outros compartimentos usando portas hidráulicas duplas, prevenindo um desastre em cadeia e salvando o restante da base subterrânea. Para proteger a instalação das vibrações sísmicas que viajam através da rocha, quer sejam causadas por terremotos ou pelo impacto de bombas de penetração, o piso do túnel na zona de armazenamento de mísseis não é construído diretamente ligado ao leito rochoso. Em vez disso, o piso de concreto repousa sobre um sistema de suspensão robusto. Essas molas gigantes e amortecedores hidráulicos elastoméricos são incrivelmente capazes de absorver e neutralizar vibrações de alta frequência. Toda essa arquitetura defensiva é projetada com um rigor matemático absoluto. No entanto, ter um projeto brilhante no papel é uma coisa. Executar-lo na prática é um desafio completamente diferente. Cortar, escavar e penetrar milhões de toneladas de granito sólido por centenas de quilômetros no subsolo é um desafio logístico e mecânico que se encontra em um nível de dificuldade magistral. Como eles conseguem fazer isso? Explosivos convencionais, como a dinamite, não são eficientes e são muito arriscados para a integridade estrutural. A solução principal para esta escavação em escala massiva reside em uma das maiores e mais complexas máquinas já criadas pela humanidade. A máquina de perfuração de túneis, frequentemente abreviada como TBM. A TBM é, em essência, uma gigantesca fábrica de escavação móvel em forma de cilindro alongado, projetada para devorar a rocha bruta. Na extremidade frontal desta máquina, encontra-se uma cabeça de corte que gira lentamente, mas que possui um torque rotacional incrivelmente poderoso. Esta cabeça é equipada com dezenas de discos de corte feitos de carboneto de tungstênio, um material super duro projetado especificamente para moer e pulverizar rochas de granito super densas. Seu princípio de funcionamento baseia-se puramente na força de impulso mecânico brutal. Cilindros hidráulicos gigantescos dentro do corpo da TBM empurram a cabeça de corte com milhares de toneladas de força diretamente contra a parede de rocha maciça. A pressão extrema dos discos faz com que o granito rache, frature e se estilhasse em pedaços. Esses fragmentos são coletados e ejetados através de um sistema interno de correias transportadoras. No entanto, as máquinas TBM comerciais padrão, usadas para construir túneis de metrô em grandes cidades, não foram projetadas para operar sob montanhas rochosas com perfis metamórficos altamente abrasivos e de extrema dureza geológica. Máquinas civis sofreriam um desgaste severo em dias se forçassem caminho pelas montanhas de Zagros. Acredita-se que engenheiros militares realizaram modificações profundas nessas TBMs. Eles redesenharam os sistemas de refrigeração líquida na cabeça de corte, para evitar que o aço de tungstênio derretesse sob o calor extremo do atrito contínuo. Além disso, os motores hidráulicos foram aprimorados para fornecer um torque de empuxo muito maior. Outra característica notável da TBM é sua capacidade de realizar dois trabalhos simultaneamente. Enquanto a frente tritura a rocha, a traseira instala automaticamente anéis de concreto pré-moldado para revestir as paredes recém-escavadas. Isso previne desabamentos e acelera drasticamente a construção.
Um dos maiores desafios nesta operação secreta é o gerenciamento dos resíduos de escavação. Cavar túneis de grande diâmetro por dezenas de quilômetros gera milhões de toneladas de rocha britada. Se esses resíduos fossem simplesmente jogados fora da montanha, seriam detectados. A inteligência dos satélites notaria facilmente a mudança topográfica. Para manter o sigilo absoluto dos olhos no céu, a operação logística de descarte é feita com extremo cuidado. A maior parte dos entulhos rochosos não é jogada na superfície, mas sim reciclada internamente, triturada e misturada com cimento para criar o próprio concreto. É um ciclo de material fechado altamente eficiente. O restante não reciclável é escondido astuciosamente. Caminhões basculantes operam apenas à noite para evitar a detecção visual por satélite. E os resíduos são espalhados em vales ou leitos de rios secos próximos, misturando-se com a paisagem natural em uma camuflagem logística perfeita. Após anos de escavação implacável consumindo recursos maciços, a rede física de corredores subterrâneos é finalmente concluída. No entanto, um túnel vazio está longe de ser uma base militar funcional. O próximo desafio de engenharia a ser resolvido é cientificamente muito mais complexo, envolvendo as rígidas leis da física da termodinâmica. O problema mais mortal em operar uma cidade de mísseis subterrânea não é a ameaça de bombas externas, mas o perigo físico vindo de dentro. O desafio termodinâmico do lançamento. Lançar um míssil balístico intercontinental em espaço aberto já exige cálculos aerodinâmicos complexos. Lançá-lo de um espaço subterrâneo confinado é um pesadelo. Mísseis balísticos modernos são movidos por motores de foguetes de combustível sólido. Quando esse motor é acionado, a reação química do propulsor gera gases de exaustão em velocidade hipersônica, com temperaturas extremas atingindo mais de 3.000 graus Celsius. Esse calor é capaz de derreter o aço estrutural em questão de curtos segundos. Se você ligar um motor de foguete dessa magnitude dentro de um poço de lançamento subterrâneo reto e fechado, as leis da física dos gases ideais se aplicarão implacavelmente. O enorme volume de gases de escape superaquecidos se expandirá rapidamente, criando um pico de pressão incrivelmente extremo dentro daquele ambiente severamente confinado. Sem uma rota de escape, esse gás quente ricocheteará no fundo do silo. O reflexo desse escape superaquecido disparará para cima, envolvendo o próprio corpo do míssil. O efeito resultante é catastroficamente destrutivo. O calor de 3.000 graus queimará instantaneamente os sensores de navegação eletrônica altamente sensíveis da ogiva. Isso derreteria o revestimento externo do míssil e, mais fatalmente, faria com que o propulsor sólido restante detonasse dentro do tubo antes que o míssil pudesse sair do túnel. Portanto, este gás de escape incandescente deve ser imediatamente desviado do míssil em uma fração de segundo após a ignição do motor principal do foguete. O problema é que bombear mecanicamente gases em alta temperatura de uma profundidade de 500 metros até a superfície em tão pouco tempo é fisicamente impossível. Até mesmo o maior sistema de exaustão mecânica do mundo derreteria instantaneamente sob tal calor. A única solução é projetar a geometria do espaço em torno do lançamento. Os engenheiros devem manipular o fluxo de fluidos puramente através do design arquitetônico aerodinâmico. Eles projetaram enormes estruturas defletoras de chamas feitas de material ablativo resistente ao calor na base do silo, logo abaixo do bocal de exaustão do motor. Esse defletor em forma de cone divide e redireciona o fluxo de gás. O material ablativo que o reveste foi projetado especificamente para evaporar lentamente quando exposto a um calor extremo. Esse processo de evaporação absorve passivamente uma vasta quantidade de energia térmica do gás de exaustão, resfriando-o sem a necessidade de partes móveis. No entanto, desviar o gás para o lado é uma solução temporária. O gás de alta pressão ainda está preso no subsolo e continuará a se expandir em busca de uma saída. Se for deixado fluir aleatoriamente pela rede de túneis, este gás altamente tóxico, contendo monóxido de carbono e partículas de óxido de alumínio, mataria todos os militares e destruiria outras infraestruturas essenciais dentro da base. Para domar completamente esse monstro termodinâmico, os engenheiros integram à instalação as características geológicas naturais que discutimos anteriormente, as cavernas kársticas subterrâneas e os vazios espalhados pela montanha.
Essas vastas cavernas naturais vazias são convertidas em gigantescos dissipadores de calor e câmaras de expansão. O conceito é brilhante e depende inteiramente da engenharia passiva. Em vez de forçar o bombeamento do gás quente para a superfície, os dutos de exaustão são projetados para direcionar o fluxo de gás de alta pressão diretamente para essas cavernas vazias. Este sistema de gerenciamento é alcançado através de um design em forma de U. Vamos dissecar a anatomia deste poço de lançamento. O silo não é construído como um tubo único, mas é ladeado por um tubo curvo paralelo que se conecta na base, formando uma letra U. Quando o míssil aciona seu motor, o gás atinge o defletor, é desviado e sobe pelo tubo adjacente. Isso cria uma força de sucção ou efeito Venturi muito forte. O efeito Venturi atrai automaticamente o ar fresco e frio do túnel principal circundante, misturando-o com os gases de exaustão em chamas e empurrando toda a mistura para longe do míssil em uma velocidade vertiginosa. Tudo ocorre de forma passiva, puramente devido à geometria da construção, sem a necessidade de ventiladores mecânicos frágeis. Esse duto de exaustão se estende para longe do complexo, direcionando o gás tóxico para o sistema de cavernas absorvedoras de calor. O sistema de ventilação da cidade de mísseis também foi projetado para filtrar a qualidade do ar diário. Milhares de litros de combustível sólido liberam lentamente gases tóxicos, mesmo quando não estão em uso. A acumulação destes gases em espaços fechados pode causar envenenamentos fatais ou riscos de explosão. Portanto, a instalação é equipada com um sistema de filtragem de ar de nível industrial que opera 24 horas por dia. Sensores químicos sofisticados monitoram continuamente a composição exata do ar em tempo real. Se concentrações perigosas forem detectadas, sistemas de ventilação de pressão positiva inundam automaticamente o compartimento com ar fresco e limpo do exterior. Esse ar é puxado da superfície através de poços de ventilação verticais meticulosamente disfarçados de fissuras rochosas naturais, equipados com filtros nucleares, biológicos e químicos. Esses filtros NBC são projetados para proteger a instalação subterrânea caso o inimigo decida usar armas de destruição em massa. A integridade desta arquitetura de ventilação deve ser absolutamente impecável. Se o inimigo detectar a localização dos dutos principais de ventilação, poderá lançar bombas termobáricas letais diretamente neles. Bombas termobáricas sugam o oxigênio circundante para criar bolas de fogo gigantescas e ondas de choque mortais. Para antecipar isso, os poços de ventilação são projetados com uma série de válvulas de fechamento automático de alta velocidade, ou blast valves. Essas válvulas mecânicas respondem em milissegundos a mudanças de pressão. Com o sistema de gerenciamento térmico, ventilação extrema e portas blindadas em múltiplas camadas, esta base subterrânea tornou-se teoricamente a fortaleza de mísseis mais segura do mundo. No entanto, uma defesa estática forte não é suficiente em um combate assimétrico. O elemento crucial final que determina o sucesso é a velocidade operacional. Na doutrina de guerra de mísseis moderna, o tempo é absolutamente tudo. Se você leva horas para mover mísseis do armazenamento para o ponto de lançamento, sua base será detectada e aniquilada por um ataque de retaliação inimigo antes mesmo do primeiro lançamento. Portanto, a alta mobilidade em espaços confinados é uma necessidade absoluta. Para contornar os problemas de mobilidade lenta, a instalação é equipada com um sistema interno de trilhos ferroviários altamente extensivo e totalmente automatizado. Em vez de usar caminhões com pneus de borracha, lentos e difíceis de manobrar em cantos apertados, mísseis gigantescos de dezenas de toneladas são colocados em vagões de lançamento. Esses transportadores modificados conectam o depósito de munições nas zonas mais profundas diretamente a vários eixos de lançamento espalhados perto da superfície da montanha. Utilizando potentes motores elétricos e hidráulicos de alta capacidade, esses vagões podem mover mísseis horizontalmente com extrema velocidade e alta precisão. Sem produzir emissões de carbono nocivas, o vagão transportador desliza rapidamente sobre os trilhos. Ao chegar ao ponto exato designado, um gigantesco mecanismo de braço hidráulico no vagão mudará a posição do míssil de horizontal para vertical em menos de 1 minuto. Esse processo de automação reduz drasticamente o tempo de preparação. A velocidade de reação é ampliada pelo conceito de silos pop-up. Este é um método incrivelmente engenhoso onde portas de camuflagem espessas na superfície da montanha, feitas de aço denso e camadas de rocha nativa,
deslizam repentinamente para abrirem-se apenas poucos segundos antes do míssil balístico ser disparado de forma devastadora. Durante anos, a superfície da montanha parecia uma encosta rochosa comum e indetectável pelos satélites. Assim que a porta de camuflagem se abre, o míssil aciona seu motor principal. A enorme explosão de fogo é direcionada com segurança através do sistema termodinâmico em U que analisamos, e o míssil dispara rasgando o céu em instantes. Todo o processo leva apenas alguns segundos, oferecendo uma janela minúscula para o radar inimigo. O mais impressionante é a tática pós-lançamento. Assim que o míssil sai, a porta de camuflagem de aço se fecha hermeticamente de imediato. O vagão vazio no subsolo recua rapidamente pelos trilhos para recarregar o próximo míssil balístico. A instalação de lançamento desaparece sem deixar rastros. Este ciclo rápido de atirar e esconder, ou tática de shoot and scoot, torna a base quase imune a ataques instantâneos. Uma grande capacidade de armazenamento permite o lançamento de salvas, disparando dezenas de mísseis simultaneamente de diferentes eixos ao longo das montanhas. Esta onda maciça de ataques é projetada para sobrecarregar e penetrar os sistemas de defesa aérea baseados em terra mais avançados do mundo. A integração perfeita entre arquitetura mecânica automatizada, proteção geológica de rocha dura e design termodinâmico torna esta cidade de mísseis uma máquina de guerra independente, letal e formidável. Esta é uma demonstração clara de como a ciência fundamental e a engenharia de alto nível podem ser transformadas em uma ferramenta alteradora do equilíbrio geopolítico que é amplamente temida. Dessa análise técnica profunda, podemos tirar uma conclusão primordial sobre a evolução impiedosa e acelerada da estratégia militar global moderna. A força de uma força armada não é mais medida apenas pela sofisticação de ogivas nucleares ou jatos furtivos, mas pela maestria em dominar a ciência e a engenharia do ambiente ao seu redor. A construção dessas redes subterrâneas marca uma mudança radical em direção a táticas puras de guerra assimétrica no turbulento século XXI. Países com orçamentos menores usam a mecânica das rochas e a dinâmica dos fluidos para neutralizar a superioridade aérea inimiga. Com bombas penetradoras de nova geração cada vez mais sofisticadas, os engenheiros militares continuarão cavando mais fundo, criando túneis complexos em um jogo geológico de gato e rato que parece não ter fim. No entanto, por trás de toda essa maravilha tecnológica e de engenharia civil deslumbrante, há uma realidade incrivelmente aterrorizante. Esta infraestrutura multibilionária foi construída com um único e sombrio propósito: lançar armas de destruição em massa. Essa Bicode, que produto de uma tensão geopolítica contínua. Como comunicadora de ciência, meu trabalho é analisar os mecanismos e as leis da física por trás dessa tecnologia extrema de forma puramente objetiva. Compreender como os gases de exaustão de 3.000 graus podem ser domados, ou como as ondas de choque supersônicas podem ser dissipadas por paredes de rocha nos dá percepções inestimáveis. A cidade subterrânea permanecerá como uma das conquistas de engenharia militar mais surpreendentes e secretas do século XXI. O que vocês acham? Com os mísseis hipersônicos, bombas futuras penetrarão essas defesas? Ou a geologia sempre vencerá? Compartilhem suas análises técnicas nos comentários abaixo deste documentário científico. Se você achou este vídeo útil e ele abriu novos horizontes sobre a engenharia militar, apoie o canal Mistérios da Ciência clicando no botão de curtir. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com colegas de engenharia ou geologia e inscreva-se no canal. Eu sou a Analista Nova, continuem explorando a ciência e até a nossa próxima análise.